Muito boa noite, cá estamos nós para mais uma live, talvez a última deste ano, de 2024, e hoje será com um doutor a nível de formação, a nível de gestão e administração de empresas. Mas estes momentos iniciais quero então agradecer todos aqueles que nos acompanharam no ano de 2024, tá? Foi uma explosão positiva a nível de audiências, houve muita boa recepção de todos aqueles que acompanharam, por um lado, aqueles que acompanharam as lives e de quem era, tá? Uma credibilidade mais expansiva perante o nosso projeto e conteúdo do Uvas e Personalidades. Portanto, houve essa credibilidade, houve uma noite, Dona Nelly, houve uma maior incidência para a informação de qualidade, não é um jornal, tá? Mas a nível de passagem de informação perante aqueles que nos acompanham por parte dos mais diversos profissionais, das mais diversas áreas profissionais, com o objetivo de passar conteúdo positivo que agrega conhecimento, que agrega contatos e lá está um networking mais amplo. O Uvas e Personalidades cresceu bastante este ano, 2024, daí os nossos agradecimentos. Os nossos contactos a nível internacional aumentaram, tá? Graças a Deus, os nossos agradecimentos. E todos aqueles que nos acompanham nas lives nos mais diversos fusos horários. Tá? Temos então a amplitude de 27 países, os quais nos acompanham muitas vezes as lives em horário diferenciado e, como por exemplo, o último nós teve uma média de 88 visualizações, o que nós agradecemos, em que de alguma forma temos que compreender, como eu comentei, a questão do fuso horário, que de alguma forma é bem diferenciado. Mesmo aqui no Brasil temos praticamente 2 a 3 fusos horários diferenciados, para não falar então todos aqueles da comunidade brasileira e portuguesa que nos acompanham nos mais diversos pontos do globo. Tá? Temos então ouvintes e audiências, podemos dizer assim, nos PALOP, tá? Nos países autónomos de língua oficial portuguesa, tá? A nível da região de África. Tá? Temos então os nossos agradecimentos, o contacto também com a perspectiva do Angola Cable estar a compartilhar o sinal de um streaming do qual nós estamos inseridos e que também está a compartilhar Uvas e Personalidades de lá também. Temos a agradecer também as nossas audiências no Canadá, tá? No Canadá também nos estão a acompanhar ou seja, são 27 países, mas principalmente o maior número de audiências realmente nos tem acompanhado nas nossas lives e tendo mantido, oi Daniel, tudo bem? Boa noite, que tem mantido um acesso mais familiar com Uvas e Personalidades, tem aquela questão de ser também Dinamarca, Islândia, tá? Estados Unidos principalmente, tá? Temos muito brasileiro em Miami e muito português que nos está a assistir, que dá uma forma, um reflexo positivo do qual nós queremos passar e lá está, o feedback é positivo, temos informação para que o nosso objetivo, como eu comentei, é dizer bem e o que de melhor o Brasil tem para mostrar lá para fora. E, através de quem? Nada melhor do que a primeira pessoa dos entrevistados que nós convidamos para as nossas lives. Então, como eu estava a comentar, os agradecimentos iniciais, tá? Será a última live de 2024, vamos a fazer os devidos agradecimentos. Acompanhem-nos, tá? Inscrevam-se no nosso canal, é esse o nosso objetivo, para partilhar a vossa informação, tá? Para compartilhar a vossa informação, para compartilhar a informação que vocês querem dar em tempo real perante as vossas áreas profissionais, tá? E também a questão de ser compartilhado o vosso conhecimento, tá? Então estou a fazer, tenho aqui o suporte do PC, por isso é que estamos aqui de lado. Vamos convidar em breves segundos o convidado desta noite, tá? Edielso Gabriel, tá? E já está connosco ao vivo e de outra região do Brasil, tá? Onde esperemos, já estivemos a fazer confirmação do sinal que está em condições. Então vamos fazer então o devido convite, mantém-se, tá? Há a questão, como eu comentei, dos agradecimentos a todos aqueles que nos acompanharam em mais de 27 países, ok? Vamos ver então o convite. Como estava a comentar, são 27 países que de alguma forma nos acompanham desta forma, através das nossas lives.
Vamos então ver então aqui, lá está, surge sempre esta questão do sinal, ok? Do primeiro contacto, há sempre esta questão de fazer o convite. Vamos então aceder. E lá está. Tem sido uma grande responsabilidade, como eu estava a comentar, tem sido uma grande responsabilidade ter a questão de ter em mãos abrir caminho, tá? Abrir caminho para esses entrevistados que, lá está, aceitam o meu convite para compartilhar experiências profissionais da área deles também e de opiniões muito pessoais sobre as mais diversas áreas. Vamos então fazer o convite. Vamos vir aqui. Há sempre esta questão inicial, tá? Portanto, assim, de não estranhar. Ok? De não estranhar esta questão. Vamos só fazer então dar mais um toque. Mas então, só dar e esperar um pouco. Sr. Dielson, muito boa noite. Já estou ao vivo, tá? Eu estou a enviar o convite. Podia-me confirmar então se está a receber o convite da participação? E nesse contexto, como eu estava a dizer, é assim, são os agradecimentos, são de uma forma bem formal, tá? E não se pode dizer oficial, o nosso networking tem sido bem ampliado, tá? Tem estado bem ampliado, em 27 países, como eu estava a comentar. Há o convite constante de nossa parte do Uvas e Personalidades para acederem ao grupo, tá? É um espaço comercial que vocês podem aceder esse mailing, tá, aos nossos contatos, através das nossas redes, lá está, mas tem um custo bem simbólico que é bem interessante para a amplitude de sinal ou potenciais clientes que possam vir a ter. Nesse sentido, em 2024, para além dos streaming que nos acompanham, temos tido e tivemos um convite inesperado de um streaming de TV, tá, do sul do Brasil, ok? Que de alguma forma nos convidou para fazermos parte da grade deles, ou seja, automaticamente temos acesso a um canal, juntamente com o canal History, National Geographic, etc., onde através da UpTV, da HPlay, tá, perdão, HPlay, temos acesso a 8.000 potenciais novos convidados que assistem aos nossos programas aqui através da UpTV, tá? E também através do canal do Uvas e Personalidades, que também foi convidado para inserir a UpTV. Então, enquanto esperamos a entrada do Dr. Dielson, tá? Eu peço que de alguma forma, se puder, ok, então vamos então aceder. Doutor Ideal, se fizer então é só, ok? Então a priori tem que aceitar o meu perfil do Instagram para que de alguma forma chegue o convite, possivelmente, tá? Muitas vezes acontecem estas questões, tá? Como é habitual, vocês já seguem o Uvas e Personalidades, existe essa questão, tá? Vamos ver, vamos tentando e vamos vendo o que é que podemos ir fazendo. Muitas vezes é o sinal, muitas vezes é a receptividade, muitas vezes é a captação do convite. A internet não tem estado muito famosa aqui na região. Aqui, ok, já está. Como estava a comentar, este 2024 foi muito interessante para uvas e personalidades e aí temos os nossos agradecimentos, aproveitando desta forma, para aqueles que vão assistir, estão a assistir em direto, e em diferido, exatamente referenciando a questão do fuso horário, tem essa questão de visualizarem posteriormente. E mesmo assim nós temos a referência, tanto através do feedback, tá? Tanto através do feedback que mandam posteriormente, pelo número de visualizações, tá? Que nós temos tido esse relatório, tá? E queremos crescer mais convosco, tá? E queremos que vocês de alguma forma também cresçam connosco, tá? Estamos então
a tentar que o Adelson entre. Ok. Adelson, eu já mandei o convite, é só aceitar a priori. Vamos ver. Adelson, boa noite, como está? Boa noite, tudo bom? Como está? Muito boa noite. Estava então a agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado. Foi um bom ano, tá? Um bom ano para uvas e personalidades. 2024 deu um pulo, uvas e personalidades. E quem mais que não agradecer a todos aqueles que participaram destas entrevistas, tá? E também através do acompanhamento do conteúdo. E, neste caso, também sendo o Dr. Adelson o último presente da última live de 2024 aqui do Uvas e Personalidades. Agradecendo aos 27 países, tá, que nos acompanham nos mais diversos fusos horários e assistem depois. Agradecer às 88 pessoas que assistiram à última live, tá, e que tivemos um feedback positivo e esperemos que continue, tá, a valorizar não só uvas, mas também àqueles que estamos de alguma forma a entrevistar e compartilhem todo o potencial e tudo aquilo que o Brasil tem de bom para mostrar lá para fora. Doutor Adelson, muito obrigado por estar aqui no Uvas e Personalidades. Em que estado é que está? Eu estou falando no estado do Pará, Do na cidade de Pará. Marabá. Não tem fuso horário, é que é assim, a última vez falei com um entrevistado e era de menos de 2 horas, aí não tem questões de fuso horário, pois não? Não, aqui a gente está seguindo o horário de Brasília. Ok. Desculpa lá a minha ignorância, mas é assim, vocês são enormes. Por isso é que muitas vezes existem essas questões. Então é assim, muito obrigado uma vez mais por estar a participar. Temos então a agradecer quem já está, Daniel Neto, Davi Nascimento, muito boa noite, e Yuri Piovesan também entrou, muito obrigado por estar a participar. Então é assim, para quem não conhece, vamos então iniciar. Para quem não o conhece, quem é o Dr. Adelson Gabriel? Bom, vamos lá. Falando, Dr. Adelson Gabriel, eu costumo dividir sobre 4 óticas, né? A minha vida pessoal, o Dr. Adelson no âmbito pessoal, no âmbito educacional, no âmbito profissional e alguns aspectos da minha vida privada. A gente vai estar abordando um pouco isso, né, no decorrer dessa live. Bom, no âmbito pessoal, sou um cidadão natural da cidade de Belém, né? Mas já morei em tanto lugar que na prática não sei mais nem onde eu sou, né? Eu sei que é de Belém, está escrito lá na certidão de nascimento, nascido em Belém, O homem do made em mundo. Belém. O homem do mundo. Mas já morei no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo, já morei no Ceará, no Maranhão, e aqui onde eu estou morando agora, minha 13ª cidade, só no estado do Pará, né? Marabá. Então, tenho 31 anos, sou casado, né? E um pouco viajado aí pelo Brasil, né? Sobre o âmbito educacional, né? Eu tenho as minhas formações em âmbito profissional e em âmbito pessoal. Bom, em âmbito profissional, sou administrador de empresas, também atuo com isso como profissão, né? Sou bacharel em administração, tecnólogo em gestão comercial e tenho especialização em gestão estratégica de negócios. Também tenho algumas especializações em coach, life coach, master coach, inteligência emocional, coach para aplicação de lideranças e outras especializações voltadas nessa área, né, de desenvolvimento profissional. Também trilho uma trajetória na área comercial há quase uma década, sendo mais de 6 anos em funções de gestão e liderança e treinamento e desenvolvimento de times comerciais, né? Atualmente, como eu falei, moro no Pará há cerca de 8 anos, né? Há 3 na cidade de Marabá. E no que tange a minha parte educacional para a minha profissão é isso. E para outros conhecimentos? Bom, eu também sou jurista, sou especialista em direitos humanos, teólogo, né? Sou doutor em teologia. Então, quando eu falo doutor, Adelson, sim, eu tenho doutorado. Tá? E tenho algumas obras publicadas em ambas as áreas, tanto na área comercial, quanto na área educacional, quanto na área jurídica, né? Então, isso é um breve resumo que a gente vai abordar hoje, né, de quem é o Dr. Adelson. Então, como eu falei, eu trilho uma carreira
na área comercial já há quase uma década. Já fui algumas... Vou passar uma moto aqui. Já tive algumas experiências bem interessantes, bem relevantes. Já fui vendedor de uma multinacional, né, no segmento de bebidas. Já fui gestor de faculdade, né, gestor comercial de times universitários. Já fui também gerente regional de uma empresa de tecnologia, sendo responsável pelo comercial de 8 estados, né? E nos últimos meses eu venho me dedicando ao treinamento e desenvolvimento de times comerciais, prestação de consultorias e outras atividades da modalidade. Ok, vou um resumo, mas agora vamos explorar então esse canivete suíço, que eu costumo dizer que o brasileiro é, ou seja, é polivalente e é um autêntico canivete suíço, mas de alguma forma tem uma linha de pensamento ou uma equação que tudo encaixa para um objetivo. Doutora Adelsa, como é que surgiu essa inclinação? Não entendi a pergunta. Como é que surgiu essa inclinação para a área da administração? Tá. Para a área de administração. Bom, em primeiro lugar, o mercado de vendas surgiu na minha frente, né? Eu até tentei seguir para outros ramos, tentei trabalhar em parte laboratorial, mas vamos dizer que a vida colocou vendas na minha frente e falou: tu é vendedor e não adianta seguir para outro caminho, né? O feeling da pessoa. Então, eu procurei me especializar dentro daquilo que eu fazia, né? Eu vou ser vendedor, vou ser o melhor vendedor dentro daquilo que eu estou fazendo. Tive oportunidades e abracei essas oportunidades. E fui me especializando. Então, tive oportunidades para cargos de liderança, né? Fui supervisor, como líder, né, da minha primeira experiência de supervisão, isso em 2018, da SS Cosméticos, né, da Jequiti. E de lá para cá, minha carreira foi deslanchando. Então, eu tornei-me gestor, né, através do que a minha própria carreira foi se moldando ao longo desses anos. Então, a vida foi me transformando num gestor, né, de times comerciais, uma área que eu até tentei não cambar para esse lado, mas o meu perfil era muito comercial, né? E não adianta a gente fazer algo fora do nosso perfil, né? A gente vai trabalhar insatisfeito. O que eu sabia era o perfil comercial, o meu perfil comportamental era comercial e abraçamos a carreira, né? Então, como que eu virei administrador? Lá em 2018, né, eu dei um salto na minha carreira, né, eu larguei a capital, né, fui para o interior, foi quando comecei a rotina de mudanças aí mais brusca da minha vida, e assumi um desafio para liderar um time de 187 pessoas, né, em 3 cidades. E de lá para cá eu não saí mais da gestão comercial, né, de supervisão, gestão, administração. Me encantei por esse lado da área comercial, que é o lado da gestão, o lado da no suporte, ensinando, de fato, sendo o principal ponto de apoio dos times, né, dos vendedores. E de lá para cá eu venho procurando ser o melhor naquilo que eu faço, né, e entregando excelentes resultados. Ao longo da minha carreira eu recebi algumas premiações, né, recebi o prêmio Herói do PDV por essa multinacional que eu falei que eu trabalhei. Não vou estar citando aqui o nome de muitas empresas, né? Questões até mesmo particulares dessas empresas. Mas eu recebi 2 premiações por ela. Uma, que era o Herói do PDV, que era um prêmio dado aos melhores resultados, né, do ano. A outra foi o prêmio BX, que era um prêmio da Universidade Corporativa dela, acadêmico lá dentro mesmo, desempenho nos treinamentos. E além dos prêmios por resultados, né, o que é muito bom, diga-se de passagem, né, o próprio desenvolvimento da carreira, né, o peso que isso vai agregando a nossa referência, ao nosso currículo. Fiz a faculdade de gestão comercial, né, eu tinha uma certa urgência de me posicionar no mercado, né, e recebi a oportunidade de fazer o bacharel em administração, né?
Então, eu costumo dizer que oportunidades, quando aparecem, a gente não pode estar perdendo, né? O comercial ele tem um ditado, a área comercial em si tem um ditado muito grande, né? Pelo menos aqui na região norte do Brasil, que é o seguinte: camarão que dorme, a onda leva. Como assim? Oportunidade aparece. Se a gente não abraçar, a gente acaba perdendo essa oportunidade, ela pode ser que não venha no futuro. Então, eu aproveitei as oportunidades que a vida me colocou, né, ao longo da carreira, que a vida mostrou para mim que era a minha área, e foi o que eu desenvolvi, né, ao longo desse tempo. Agora, a próxima pergunta é assim, deixa só agradecer, a dona Gláia Fernandes entrou, Duque Ofriuli, boa noite, e Célio Ayrton também entrou. Muito boa noite, obrigado por estarem a acompanhar. Doutor Ayrton, perdão, Zé Edielson, no meio disso tudo surge a veia da escrita, a veia autoral. Como é que surgiu então essa parte da literatura, podemos dizer, monárquica, histórica, digamos assim, eu não vou dizer clonagem, mas assim, estamos a falar de uma digital, de alguma forma, está a transparecer, que está a passar para a frente todo um legado de história. Como é que surgiu essa veia autoral? Tá. Vamos lá. Os meus primeiros 2 livros não foram em área monárquica, né? Uhum. Eles foram em outras áreas. Como que surgiu a ideia autoral? Eu vou trilhar aqui uma breve linha do tempo. Minha primeira experiência em liderança, como eu falei, eu tinha um time muito grande para administrar, né? Para coordenar, para dar o suporte. Era 187 pessoas em 3 cidades diferentes. E eu era um líder iniciante, né? Para poder dar conta da demanda que tinha presente. E isso acabou sendo um pouco desafiador, né? Eu estava cobrindo uma área de mais de 500 quilômetros de extensão, né? Não tinha como estar acompanhando de perto e era muita gente para estar dando devido suporte, devido treinamento. O que é que eu fiz? Eu montei uma grande apostila, desde o básico até o avançado, sobre vendas para o meu time. Então, a ideia surgiu como um treinamento que eu estava passando para o meu time, para desenvolvimento das habilidades comerciais deles, né? E esse treinamento ficou com 120 páginas, né? Bem estruturado nos moldes de um livro mesmo. E aí, meus próprios liderados na época falaram: por que você não publica esse material? Era um material de minha própria autoria, né, que eu tinha feito justamente para as demandas do meu time. E aí eu peguei, por que não? Publiquei. Publiquei ele em dezembro de 2018 pela editora Saraiva, né, o livro O Consultor para Vendas, na área comercial. E em janeiro de 2019 foi publicado pela Kindle. Saraiva, infelizmente, acabou decretando falência, né? E até hoje ele está disponível somente na Kindle, na versão impressa. Na versão digital ele está também disponível hoje no Recanto das Letras, até de maneira gratuita, né? Em janeiro de 2019, eu também peguei o gosto, né? Bacana de estar passando esse conhecimento. Eu sempre gostei de estar transmitindo conhecimento, estar dando treinamentos, palestras também. Fazia parte do meu dia a dia. E aí eu fiz uma segunda publicação, só que não na área comercial, na área, vamos dizer, educacional. A minha primeira formação, como eu falei, a minha primeira graduação que eu concluí foi em teologia, né? Embora eu seja bacharel em administração e a minha profissão seja administração, eu também sou teólogo, né? E aí eu fiz, no meu segundo livro, uma espécie de um curso de xadrez para quem é iniciante, que aprender a jogar xadrez, como jogar e tudo mais, e coloquei alguns aspectos filosóficos que a gente estuda na teologia, né, dentro desse universo do xadrez. Como o jogo do xadrez se compara ao jogo da vida, né, fazendo a comparação do jogo da vida. Sim. E aí, ambos foram publicados pela Saraiva, né? Quando a Saraiva faliu, esses livros acabaram sendo retirados, pelo menos o Consultor para Vendas estava na Kindle, mas A Vida por um Tabuleiro não. Aí A Vida por um Tabuleiro ele foi republicado agora, nesse mês de dezembro de 2024. Né?
agora pela Uniclep. E aí foram os meus 2 primeiros livros. Quando eu parei um pouco de escrever, passei alguns anos sem, eu continuei pesquisando, né? E aí entrou um outro lado ao qual eu já estava ministrando algumas aulas, só que aulas particulares, desde 2019, né? Que era a questão monárquica, a questão dos protocolos, do direito dinástico, do direito imobiliário, do direito internacional, sobretudo. Até porque nós não temos hoje uma monarquia no Brasil, né? Nós tivemos, houve uma questão aí que a gente não pode nem estar falando muito na live, senão derruba, né? Mas a nossa monarquia, ela foi abolida. Só que o Brasil, como membro da comunidade internacional, ele também está submisso, né? Também está imerso ao planeta. E existem algumas vertentes aí da parte do direito internacional que acabam afetando o Brasil. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, foi um trabalho, na verdade, eu venho pesquisando sobre esse assunto desde 2013, né? Então eu já vinha preparando um livro sobre isso, só que eu ia fazer um grande almanaque. Então foram mais de 10 anos de pesquisa para poder lançar o meu terceiro livro. E aí quando foi em 2024, eu estava vendo que a minha pesquisa estava muito extensa, né? E eu decidi simplificar, eu dividi ela em 3. Eu vou publicar em fascículos, né? Vou dividir em 3 subtópicos. E aí 2 deles já foram publicados. O primeiro foi o meu terceiro livro, foi No Caminho da Monarquia, né? É uma viagem pelo direito dinástico e a nobreza em exílio. E o quarto livro, que foi o meu segundo dessa obra literária, foi sobre cavaleiros e tradições, né? Um olhar profundo nas ordens de cavalaria. E aí sobrou somente o terceiro tópico, né, que eu estou para publicar até o mês de abril do ano que vem, que é esse já sobre geopolítica e o posicionamento das monarquias na atualidade, né? Então, foram as minhas 4 principais obras publicadas, né, que são os 4 livros que eu tenho impresso, que foram publicados ao longo desse trabalho, né, aí como autor. E aí, eu, com parte dos treinamentos que eu estava passando, eu emergi em mais 2 outros projetos. O projeto Sala do Trono. Sala do Trono é vamos dizer, uma revista, né, um e-book digital, quadrimestral. Então, a cada 4 meses eu lanço um fascículo. Já publiquei a 7ª edição agora, nesse mês. 7ª edição sobre a Noblesse Oblige e o Código da Cavalaria. E também comecei recentemente agora, né, no meio desse ano, o projeto Na Real, né? Na Real, já estou com a 4ª edição em pré-produção, pronta para publicar. Tá? Já foram publicadas 3. Qual a diferença do Sala do Trono para o Na Real? Ambos são digitais, versão e-book, então eu não estou fazendo mais da versão impressa, até porque eles são bem menores, têm em média entre 15 a 25 páginas só. Então são cartilhas, né? Só que ele já é numa pegada mais jurídica, a gente vai analisar a literalidade da lei, a letra, a parte histórica, tudo que norteia, e o outro ele já é mais direto no contexto acadêmico, ele vai citar autores, referências, né, outras publicações. Então, Na Real ele já vai ser uma pegada mais acadêmica, o Sala do Trono uma pegada mais histórica e jurídica, né? Então, ao todo, esses 2 projetos já contam com 10 volumes publicados. Então, são 14 obras publicadas até o momento, né? Somente de maneira literal. Só que, tirando as 2 primeiras, todas as outras vêm nessa pegada jurídica, histórica e protocolar no contexto do direito internacional e da monarquia. E nesse contexto, de alguma forma, entra a questão monárquica. Rui Elson pertence a uma casa real, tá? Ou seja, agregou o estudo, tanto a parte jurídica como a parte de formação, ok? Tem toda aquela parte documental, teórica e na praticidade se regendo, podemos dizer,
por rituais de uma casa real, mas agora surge uma questão que de alguma forma eu quero perguntar. Sendo os seus princípios e a sua personalidade com essa formação nobre, ok, através dessa estrutura académica, como é que enquadra, tá, no seu dia-a-dia todos esses princípios monárquicos? Antes de responder, deixe-me só agradecer aqui a quem já está a participar, tá? Já temos aqui bastantes. Tenho o Célio Ayrton a dizer que é brabo, tá? Além do salto oficial está a assistir. Cristiano Castelo, muito boa noite. Tayonam, boa noite. Escola da Maia, boa noite, tudo bem, Maia? Emílio Tavares, Cristiano Castelo, tá? E Alexandro Sobrinho também está a assistir. Marujo, Tatu, Ainando, Martins, Pinheiro também. Doutor Edielson, como é que se consegue equalizar, digamos assim, essa personalidade no mundo atual com esses princípios nobres, tá, monárquicos, no seu dia-a-dia, digamos assim, na sociedade atual? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante e ela é justamente o tópico da minha última publicação do Sala do Trono, né, que é o Noblesse Oblige e o Código da Cavalaria. Quando a gente ouve falar do Código da Cavalaria, né, os princípios, a gente vai lembrar logo do medievalismo, né? Ah, isso daí era na era medieval, não se adequa ao dia de hoje. Eu digo que se adequa. Por quê? Na França, a gente conhece um conceito que chama Noblesse Oblige. O que é Noblesse Oblige? É um princípio que diz que justamente pelo fato de nós estarmos em uma posição de destaque, nós temos obrigações morais impostas a essa posição de destaque. O que isso significa? Significa que nós temos uma obrigação íntima a nós. E não precisa que ninguém nos diga, essa obrigação ela já é imposta. Nós temos uma obrigação de agir sempre com ética, honra, verdade, justiça, moralidade, respeito, dentre outros princípios fundamentais, né, que vão moldar o nosso caráter. Então, esses princípios, eles são princípios defendidos pela monarquia, né? Os princípios da noblesse oblige. Esses princípios também são, ou pelo menos deveriam ser, princípios hoje da nossa atualidade, da nossa sociedade, né? Eu vejo, e aqui eu vou até fazer um pequeno salve, né, que alguns dos nossos espectadores aqui são alguns dos meus antigos colegas de turma do tempo que eu servia a Marinha, né? Servia a Marinha, isso em começo de 2014 até 2017. 2017 saí de baixo como marinheiro, né? E a minha turma hoje, aqueles que ainda estão na casa já são sargentos. E dentro da Marinha tinha uma bússola moral, né, que eles chamam de rosa dos princípios, né? E essa rosa das virtudes, ela vai colocar justamente esses princípios, até que descritos de outras formas, né? Que é honra, verdade, justiça, consagrado, lealdade, dentre outros. Justamente os princípios que a monarquia preza, né? Então, os princípios monárquicos, eles estão presentes desde a nossa fundação. Para quem desconhece a história do Brasil, né, acredita que o Brasil só foi monarquia no tempo de Brasil independente, né? Esquece que nós tivemos os reis de Portugal governando o Brasil, né? Que nós tivemos uma participação desde Dom Diniz, Dom Manuel, até Dom João VI como rei aqui do Brasil, né? Do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E nós tivemos também o Império aqui do Brasil, como o Pedro I e o Pedro II, né? Até a proclamação da República. Vai ver justamente que esses princípios, né, que movem, ou pelo menos deveriam mover as nossas instituições, são justamente os princípios que surgiram lá na monarquia. Da honra, da lealdade, da justiça, da verdade, da moralidade, do respeito, da qualidade naquilo que a gente faz, né? E outros princípios aí, né? Como a gente fala, princípio, eles não são taxativos, eles são exemplificativos. Tá? Então, a gente tem uns princípios para poder nos mover. E, dentro da monarquia,
a gente tem justamente essa colocação, noblesse oblige. Aqueles que estão em posição de destaque têm uma obrigação de honrar com esses princípios. Não é opcional, eu posso agir com a verdade. Não, eu tenho a obrigação de agir com a verdade. Eu tenho algum conhecimento, eu tenho uma obrigação de repassar esse conhecimento. Né? De criar meios para aqueles que tenham interesse em aprender, tenham como aprender. Então, até por isso, um pouco das minhas publicações, dos meus livros, dos meus e-books e outros materiais aí que a gente vai estar ainda elaborando ao longo da vida, se Deus assim permitir. Agradecer, então, temos aqui Martins 93, Pinheiro, meu Duque, Ryan Madureiras também está, Pablo Lucas, Dan Torque e André Duarte, penso eu. Muito obrigado por assistir. Então, nesse sentido, de alguma forma, e agora André Filipe, muito boa noite. Nesse sentido, já podemos dizer que Dom Edielson, já estamos a passar para o lado monárquico, já de alguma forma sempre teve uma digital nas suas obras, mesmo antes de encaixar na linha monárquica. Onde é que nas suas obras está a sua digital? Não entendi. Onde está a minha digital? Isso. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu procuro colocar de maneira imparcial. Não vou estar... Claro, a gente bota de acordo com o nosso... a inscrição, né, de acordo com o nosso ponto de vista, mas eu procuro ser sempre imparcial. Então, se eu tenho algum problema, né, algo que gere polêmica, gere uma dualidade de ideias, eu trago as duas. Uma corrente fala isso, a outra fala aquilo. Qual é a minha digital na minha obra? Em primeiro lugar, sempre do ponto de vista jurídico. Eu sempre fui um legitimista, né? Procurando da maneira jurídica. O que a lei diz, a jurisprudência diz, o direito no ensino canônico, o direito dinástico, o direito internacional, né, o direito mobiliário, dentre outros. Então, sempre encaixado no contexto jurídico. Minha digital, ela é um pouco mais categórica. Não é assim, na minha opinião, isso é assim. Não. A lei fala isso. Um pouco de literalidade. E aí, depois disso, nós vamos discorrer sobre. Então, a minha digital nessa obra, né, é pegar essa estrutura jurídica e transformar em uma linguagem que o povo entenda. Então, embora eu fale muito da lei, eu não vou estar falando de muitos termos jurídicos. Os juridiqueiros, ou quando eu falo, eu explico o que significa. Né? Então, no que eu achei uma ideia, né, uma personalidade própria para estar falando? Bom, minhas obras jamais falam mal de ninguém. Minhas obras são para edificar e não para estar atacando. Eu não gosto daquele cara, vou fazer uma matéria aqui, um artigo só falando mal dele. Não. Segundo ponto, as minhas obras elas vão estar buscando fundamentos lastreados em documentos, em fontes históricas que sejam de notório saber, né? Que sejam públicas, né? Ou, se lastreadas em algum documento sigiloso, a gente até expõe partes do que aquele documento diz, mas nunca expõe informações confidenciais que possam estar colocando em risco a segurança ou a paz de alguém. Então é isso, né, que é um pouco da minha digital nessa obra. Eu procurei fazer os livros transmitindo o conhecimento específico sobre determinado tópico. Quando eu fiz o livro de vendas, era para a pessoa que não sabia nada de vendas, até aquele cara que já estava em uma posição de liderança, de supervisor. Então, ele vai ser um manual para a pessoa aprender, desde o absoluto zero até já ter certo conhecimento. Quando eu fiz nas obras monarcas, também na mesma pegada, daquele cara que sabe o absoluto zero, até aquele cara que já entende do assunto para ele estar aprendendo e desenvolvendo. Então, é mais um livro para consultas, para a pessoa poder utilizar futuramente, até de maneira pedagógica. Podemos dizer que, de alguma forma, tem toda uma estrutura de ensinamento, orientação e, podemos dizer, então, utilizar o termo coaching. Como é que é, num dia natural do Dr. Edielson, muitas vezes devem surgir questões
ou perguntas de comum mortal, podemos atender assim, a que uma pessoa pergunte com o que é ser nobre, o que é pertencer a uma casa nobre, porque assim, de acordo com o que o Dr. Adelson está a dizer, assim, toda a sua escrita tem um discurso para um comum mortal que possa entender sem que haja muitos termos jurídicos de alguma forma para complicar o discurso. Mas de alguma forma tem que ter um filtro de grande responsabilidade para ter que ver ou ter de dar uma resposta bem filtrada nessa questão. Ou seja, quando perguntam ao Dr. Adelson o que é pertencer à nobreza? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, tem duas classificações possíveis. Né? O que é ser um nobre, pertencer juridicamente, e o que é ser socialmente. Né? Juridicamente falando, né, é uma pessoa possuir legitimidade em seus títulos, do ponto de vista jurídico. Né? A pessoa tem uma linhagem ou recebeu esse direito de uma coroa, né, de alguém que tenha a linhagem legítima comprovada, que tem o direito de o fazer. Né? E se essa pessoa tem direito, esse título que ela venha a receber é válido e é incontestável. Isso de acordo com o direito aqui, né, direito internacional, como eu falei, direito dinástico canônico, que é o da igreja, o direito nobiliário, dentre outras fontes do direito, asseguram e salvaguardam a legitimidade dos títulos, mesmo que essa dinastia esteja no exílio, mesmo que o país não seja mais uma monarquia, como, por exemplo, o Brasil hoje é uma república. Né? Então, se vem um príncipe aqui da Dinamarca e chega no Brasil, ele vai continuar sendo um príncipe, mesmo o Brasil sendo uma república. Né? E qual é o segundo contexto? Bom, contexto social. O que é ser nobre na sociedade de hoje? Bom, em primeiro lugar, como eu falei, voltando aos princípios da nobreza obística. O título em si, ele tem validade jurídica. Mas se a pessoa não tiver a nobreza interna, essa prontidão para servir, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, servir ao povo, a necessidade do povo. Você vê alguém em necessidade, pode ajudar e faz vista grossa, isso não é ser nobre. Então, se a pessoa não tiver isso dentro de si, um título ele acaba sendo somente um papel pendurado na parede. Né? Então, o título, em primeiro lugar, ele é a personificação física daquela obrigação que a pessoa possui. Né? E aí a gente acaba até mesmo entrando em choque com alguns princípios pós-Revolução Francesa, né? Sobretudo o princípio da igualdade, que somos todos iguais, e aí quando a gente vai bater na monarquia, esse princípio cai por terra. Não, não somos todos iguais. Algumas pessoas têm obrigações muito maiores que outras. Né? Não tem como cobrar aqui que o seu... Vamos jogar um nome aleatório. Seu Zezinho do bar da esquina seja cobrado da mesma maneira que o atual presidente da República. Porque a responsabilidade e as oportunidades que caem na frente do presidente da República é muito maior do que a do seu Zezinho da esquina. Né? Então, isso é só para fazer uma grande analogia, né? Uma equiparação. Quando a gente vai falar de nobreza, sobretudo em uma sociedade republicana, é isso. O que é ser nobre hoje? Ser nobre é cumprir com esses princípios, com essa obrigação, é servir ao povo, estar pronto para servir ao povo e não se servir dele. Né? É fazer o seu melhor sempre na comunidade que você está, é assumir um desafio de honrar um legado, uma história, uma tradição familiar, né? Princípios da fé, e aí não vou dizer é católico, é protestante, é muçulmano, porque nós temos monarquias de vários tipos, mas é da fé. A monarquia, em primeiro lugar, ela anda lado a lado com a igreja. É defender esses princípios, é defender o povo, né, o povo que passa necessidade, é procurar ver como que essa pessoa pode atuar, pode agir em prol da comunidade. Então, isso é ser nobre nos dias de hoje. Tá? Foi-se o tempo que os nobres eram bilionários. Né? Na verdade, nem sempre os nobres foram bilionários. Daí é até mesmo uma inverdade, né, que a gente vê fantasiando pelas
obras hollywoodianas que todo príncipe era rico. Mas, mesmo sem ter esse aporte financeiro, a pessoa pode fazer a diferença dentro da sua comunidade. Seja um projeto, como, por exemplo, que eu participo aqui na cidade que eu moro, de um projeto onde a gente ensina karatê para mais de 60 crianças carentes. Né? Karatê, música e outras questões. De graça, né? Gratuitamente. Ah, mas no que é que isso muda na vida dessas crianças? Bom, a gente afasta elas da rua, evita que esses jovens caiam em maus caminhos, que eles foquem um pouco mais na educação, dentre outros. Há outros nobres que estão com projetos de conseguem uma condição maior, ajudam doando roupas, brinquedos, cesta básica e outros. Então é isso. O nobre, nos dias atuais, ele é classificado em obras, como a gente vai procurar no próprio princípio cristão, né, sobre a fé sem obras é morta. Então a nobreza, sem de fato essa predisposição para servir e para proteger esses princípios, é só um título, um quadro pregado na parede. Ou seja, mas possivelmente terão surgido situações assim diferenciadas, não direi cómicas, porque estamos a falar de cultura, mas há questões aparentes que muitas vezes fazem perguntas diferenciadas. Quais são as perguntas mais frequentes que lhe fazem a doutora Idelson para ter esse reflexo e identidade da monarquia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Brasil já foi uma monarquia. Uhum. Né? E hoje é uma república. Então, primeira pergunta que fazem para a gente: como é que pode ser um nobre, um príncipe, se a gente vive numa república? Né? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa explicar, né, essa questão de ser nobre, de ser príncipe. A minha titulação nada tem a ver com a Casa Imperial do Brasil. Tá? Mas, sim, o direito da Casa Imperial do Brasil ainda existe. Tá? A Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, hoje o chefe da Casa Imperial, preserva os títulos e o direito ao trono imperial do Brasil, em caso de uma restauração que tem direito de ser imperador ele. A minha família, ela tem uma linhagem, né, muito antiga, muito conhecida, a linhagem angevina, Hanofrida, tá? Que vem da divisa da França com a Espanha, da antiga Aquitânia. E os meus títulos principais vêm de lá, né? Por Deus sanguíneo, pelo direito de sangue. Também recebi concessões de outras coroas, né, válidas, de outros países, também europeus. Então, meus títulos vêm tudo da Europa. Não é Brasil. Embora seja brasileiro, mas meus títulos, eles têm CEP europeu. Primeira coisa que me pergunto é: como é que você pode ser um príncipe, pode ser um nobre numa república? Simples. O título ele não está vinculado necessariamente a eu estar na Europa. Tá? Ele é vinculado à pessoa e aos seus descendentes, aos seus herdeiros, independente de onde essa pessoa esteja. Segunda pergunta, né? Como é que pode ser um príncipe se o país nem existe mais? Né? Se o regime mudou, ou alguns outros motivos. Aí a gente vai entrar sempre na questão do direito internacional, da jurisprudência internacional, sobretudo, direito dinástico, direito mobiliário, dentre outros. E aí a jurisprudência internacional, nesse ponto, é pacífico que o direito da Casa Real, da Casa Imperial, que seja, permanece mesmo que essa família vá para o exílio. E aí a gente tem que explicar o que é o exílio. O exílio é quando essa família é forçada a sair do seu território para não morrer. Né? Chega alguém lá com força, até mesmo força militar, fala: agora eu que estou mandando aqui. E se a pessoa ficar, vai acabar indo de arrasta para cima. Né? Então, eles fogem para a preservação da sua própria vida e da sua família. Então, mesmo quando isso acontece, justamente por esse risco, né, e a impossibilidade de ocupar o papel que juridicamente era da família, a jurisprudência internacional entra para dizer: o direito permanece. Por mais que eles não tenham a condição de reivindicar, de ativar esse direito, né, de governar de fato, eles ainda preservam os títulos. Tá? Então, o que mais pergunta é isso: como é que pode ser um nobre, ser um príncipe de um país que
que não é mais uma monarquia, ou um país que não existe mais, ou de títulos, vamos dizer, históricos. Né? Segundo ponto, como é que pode ser um príncipe ou um nobre no Brasil, sendo que o Brasil é uma república? E aí a gente vai entrar sempre falando do contexto jurídico, né, dessa globalização que nós temos, e a nossa própria legislação brasileira, né, o Código Civil, permite que brasileiros herdem patrimônio do estrangeiro. E aí, nesse patrimônio, entra patrimônio material e imaterial. E aí, os títulos entram na classificação de patrimônio imaterial. Então, as duas principais perguntas que a gente recebe em comum são essas. E as perguntas mais comuns sobre a história da família, sobre a própria genealogia, né? E aí, parte dessa genealogia é pública, outra parte dela é um pouco mais restrita para preservar os primos, né? Questões até mesmo de segurança, como eu falei. E é isso. Né? E aí a gente também vai desenvolvendo esse trabalho ao longo já de mais de 5 anos que eu venho ministrando treinamentos específicos sobre essa parte jurídica, histórica e protocolar, regendo princípios e algumas questões monárquicas, não só no Brasil, mas para membros de algumas cortes aí, também em Portugal, e aqui na América tem algumas pessoas aqui do Chile, com quem a gente conversa, dentre outros. Aí. Então é assim, basicamente não tivemos, estamos a chegar, passa um instantinho, o tempo passa num instante, basicamente e principalmente, a doutora Idelson faz, a sua digital é o esclarecimento, basicamente é o esclarecimento cultural. Então a esta altura da entrevista vamos abrir a garrafa. Uvas e Personalidades têm esse objetivo de alguma forma fazer a apresentação da personalidade, tá? Que é um rótulo, que é uma etiqueta, é aquilo que está visível ao público, mas agora vamos abrir a garrafa. Vamos ver quem é Edielson Gabriel ou Dom Edielson Gabriel. Antes de fazer essas perguntas mais intimistas, digamos assim, agradecendo a André C. Duarte, André Felipe, meu chefe BH, boa noite, está Luíso Otávio, Júlio Cristino, Iago M. Botelho e Yorsig. Presumo que seja o nosso novo integrante da Sérvia que está a assistir. Good evening, thank you for watching. Danielson, vamos abrir a garrafa então. Com 32 anos, como fez esse esclarecimento, na atualidade, se a sua vida fosse um livro, que título teria? Qual seria? Bom, difícil, né? Se fosse um livro, seria uma grande enciclopédia. Né? Eu vivi alguns anos aí, meio punk mesmo, né? No 220, trabalhando em 2, 3 empregos ao mesmo tempo, fazendo várias faculdades. Então, ao mesmo tempo, né? Eu fiz ao mesmo tempo uma faculdade de bacharel, um mestrado, um doutorado e 2 empregos. Então, assim, fiz muita coisa em pouco tempo, e isso até espanta um pouco quando eu vou apresentar um currículo para alguma empresa ou algo do tipo, a galera fica um pouco assustado. Mas eu não consigo hoje definir em uma só palavra qual seria o título do meu livro. Posso sugerir? Pode falar. Noblesse oblige? Pode ser. Acho que resumiria bastante esse canivete suíço cultural. De alguma forma, não tem como contrapor a questão jurídica como histórica, como está bem documentado. Portanto, iria propor Noblesse oblige, correto? Agora, seria interessante. Ele abarca bastante. Ou seja, é a questão de resumir essa enciclopédia, porque tem que ter um rótulo chamativo para que de alguma forma puxe a curiosidade. Agora, nesse sentido, vamos ver assim, uma frase que o acompanha, ou uma máxima que o acompanha de alguma forma no dia a dia. Então, no dia a dia, eu tenho 4 frases que me acompanham. Primeira, na área comercial, né? Quando a gente vai tentar algum projeto novo, né? Uma frase comercial
O não a gente já tem. Tipo, procura fazer. Não adianta ficar parado e esperando que a coisa vai acontecer. A segunda frase é não perca as oportunidades. Né? A oportunidade surge na frente, não perca ela. A terceira, como o senhor bem citou, noblesse oblige. Né? Tudo que a gente vai fazer é de maneira ética, de maneira dando o nosso melhor, né? Fazendo, de fato, aquilo que moralmente se espera que a gente faça. Não adianta a gente querer crescer em cima as custas dos outros. A gente tem que crescer com o nosso próprio mérito e para a nossa estrela brilhar a gente não precisa pagar de ninguém. E a quarta frase, que me acompanha muito ao longo da minha vida, né, é justamente o principal fundamento pelo qual eu faço também meus trabalhos, dedico a minha vida, né, que é justamente a minha família. Manutenção das tradições familiares e a honra, a preservação da família. Então, mais uma vez, a gente volta para a questão monárquica, né? Que a monarquia ela é a guardiã suprema desses princípios familiares. Né? Então, são 4 frases aí que me acompanham ao longo da vida. Deixa-me só chamar aqui a atenção. Assim, temos então Henrique Kaminski, entrou, muito boa noite. E temos a TV Carioca Oficial a fazer o pedido de entrar ao vivo. Mas lá está, vamos ter que passar os contactos do Dr. Edielson que estão na live. Mas é assim, aqui o Uvas e Personalidades têm esse objetivo de dar atenção, em especial ao entrevistado. Portanto, Dr. Edielson, temos a TV Carioca Oficial a assistir. Tá? Portanto, como eu comentei, o estrago vai sendo feito gradualmente. Tá? Portanto, todas as vossas palavras ou princípios, de alguma forma, estão a ser visíveis lá fora. Portanto, agradecer a quem está. Igor Sig, exatamente. Próxima questão. Agora vamos falar assim. Geralmente, em todas as áreas, profissional, académica e agora Casa Real, de alguma forma, há sempre um primeiro encontro com um comum mortal que não conhece o Dr. Edielson. Geralmente, sendo os olhos o espelho da alma, quando eles se cruzam consigo pela primeira vez, o que é que eles vão ler nos seus olhos? Bom, em primeiro lugar, quando eu estou na rua, né, no dia a dia, eu não utilizo protocolos, de modo nenhum. Primeira coisa que eles vão ver é uma pessoa de 1,93 m, baixinho, né? Procura ser o mais simpático possível, né? Vão ver uma pessoa dedicada, educada, né? E dependendo de onde eles estejam, eles vão ver alguma qualidade aí que eu procuro estar identificando. Tipo, hoje, quem me conheceu na data de hoje, né, pelo período da manhã, conheceu um excelente cozinheiro. Hoje eu estava na cozinha, né, em um evento, e aí fazendo, né, aquilo que a gente faz melhor. E todo mundo foi lá na cozinha parabenizar. Né? Quando eu estou trabalhando, pessoal, como administrador, né, como gestor de vendas, qual eu sou, o pessoal vai ver uma pessoa atenciosa, educada, claro, sempre receptiva, animada. Então, isso que eu procuro estar transparecendo, até mesmo para o meu time de vendas. Né? Uma coisa que eu acho inadmissível, sobretudo no setor comercial, é pessoas mal-humoradas, pessoas com a cara fechada. A gente tem que ter essa receptividade. Né? Então, é isso que eu passo, né? Que eu, pelo menos, procuro passar. Uma impressão, não digo nem uma impressão, mas uma impressão verdadeira, né? De uma pessoa humilde, embora eu tenha, sim, algum conhecimento que outros não têm, que tenha algumas condições que outras pessoas não têm, isso não faz de mim melhor que ninguém. Então, primeiro de tudo que a gente procura estar passando é isso. Somos iguais dentro daquilo que é possível. Sim, tenho algumas obrigações que outros não têm, mas isso não faz de mim nem melhor nem pior que ninguém. Não faz nossa, é uma perspectiva de altura, não é? É uma alta perspectiva de 1,93 m, já é uma consideração para ter o peso cultural e a perspectiva diferenciada de uma outra pessoa. Temos mais o Entertainment Play Official, é assim, para o channel. Como eu repeti, não posso estar com vocês ao vivo agora, de momento. Vejam e assistam na íntegra depois da entrevista com a doutora Edielson, tá?
onde podem ver. Peru Channel também está a assistir, Dr. Edielson. E Marujo Tatu diz que comenta Tropa da Briosa aqui prestigiando o nosso amigo Edielson. Portanto, a Marinha de Guerra Brasileira está aí a prestigiar a sua presença. Dr. Edielson, Dom Edielson, Dr. Edielson Gabriel, então, os últimos 5 minutos finais, tá? Eu gostava que prestasse as suas considerações finais. Bom, vamos lá. Sempre dividindo em 2 tópicos, né? Procuro sempre ser comedido nessa questão. Na questão profissional, bom, minha consideração final, né? Sou doutor Edielson Gabriel, como já falei no começo da live. Se alguns dos espectadores aqui quiserem contratar meus serviços como gestor comercial, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de times comerciais, desde os vendedores até os supervisores, né? Já tenho mais de uma década trilhando isso. No começo da minha carreira, eu passei 3 anos como vendedor, depois dei uma pausa, né? No tempo que eu servia a Marinha. Depois da Marinha, voltei para a área comercial e não saí mais. Tenho mais de 6 anos de cargo de gestão e liderança, já trabalhei até como gerente regional, e me dedico nos últimos 3 anos direto também a treinamentos de desenvolvimento de times completos, implementação de setores comerciais, dentre outros. Então, se alguém quiser contratar o meu trabalho nessa área, né, a gente está à disposição fazendo negócio. No que tange a questão monárquica, também dou aulas, né, de protocolos e dessa parte jurídico, protocolar, dinástico, e a gente também procura fazer alguns trabalhos, né? Sou atualmente o chefe dos Ramos-Fidas, da linhagem angevina Ramos-Fida, da Casa de Poitiers. Também sou o chanceler da Casa Imperial e Real de Moser von Friedberg und Zahinger, que é hoje o único dos 6 ramos originais merovingios ainda ativo, com todos os 4 possíveis reconhecimentos, que é o reconhecimento secular do governo, do Estado, reconhecimento canônico das igrejas tradicionais, né, dos patriarcas, jurídico dos tribunais e dinástico, né, de outras casas dinásticas, seja no Exílio ou não. E procuro estar fazendo justamente um treinamento diferenciado, levando conhecimento de verdade, né, de maneira sem achismos, fundamentado em lastros históricos, jurídicos, doutrinas e outras questões, para que a pessoa, se quiser aprender um pouco mais sobre essa questão monárquica e, com esse aprendizado, tomar suas próprias decisões, se vai ser monarquista ou não, aí ela vai decidir com base em todos os conhecimentos, né? E não apenas enviesado por uma ideologia, por alguma coisa. Então, ela vai saber de tudo e, a partir daí, ela toma a sua decisão, né, de acordo com os próprios princípios dela, o que é melhor. Então, é aquilo que eu tenho a transmitir hoje. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, perguntar, pode perguntar também pelo Instagram aqui, mas Dom João Carlos, né, ele vai estar também passando o meu contato, né? E é isso. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais do meu perfil, tanto na vida profissional quanto na minha vida privada, né? E eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de estar fazendo novos trabalhos dessa magnitude. Possivelmente irei incomodar o Dom Edielson para falar de alguma obra ou outra, tá? De alguma forma mais ligada à parte do Noblesse Oblige, parte monárquica, cavalaria e o monárquico jurídico, tá? Ou jurídico monárquico, de acordo. Tem só aqui o Milson Batista, que saudades das aulas e conhecimentos que nosso amigo Edielson nos passava na época da Briosa. Parabéns, meu amigo, por tudo. Internet Entertainment Peru Channel a dizer saludo aos hermanos, okay? Senhor Duran entrou e o G. Albuquerque também entrou. Obrigado por estarem a acompanhar. Então é assim, no último minuto, sabe que é assim, geralmente quando passa demora, o senhor Instagram tem a tesoura, não é? Mas vamos então fazer mais umas considerações finais. Agradeço a todos aqueles que participaram. O Dr. Edielson tem a porta aberta, tá? Vamos combinar uma próxima participação para falar dos seus livros individualmente, tá? Tem muito conteúdo.
tem 1,93 m de conteúdo para passar aí a amplitude do horizonte para partilha de conhecimento. É 1,93 m. O Diego, 1895, também entrou. Boa noite, Diego, obrigado. E como eu estava a comentar, é assim, todos aqueles que viram, tá? Dom Luís Carlos também entrou, agora, lá está, eu peço que de alguma forma, caso queiram acompanhar na íntegra a entrevista que fiz com o Dr. Edielson, Dom Edielson, da Casa de Poitiers, acompanhem no meu Instagram. Se não for abuso da minha parte, peço então a todos aqueles presentes que se inscrevam também no meu Instagram, vejam também Uvas e Personalidades, que é uma questão de tempo, temos o Dr. Edielson lá a participar com o seu conhecimento, também com um conteúdo muito próprio, já passando a publicidade. Rádio Carioca também está presente, tudo bem, boa noite. Portanto, é assim, meios de comunicação não faltam aqui para fazer o estrago, como eu costumo dizer. Mais uma vez o pedido de participação, lamento imenso, tá? Hoje quem está no púlpito é do Edielson Gabriel, tá? Não posso chamar, mas oportunidades não faltarão. Como eu estava a dizer, sigam as redes sociais do Uvas, tá? Vejam as redes sociais também do Dr. Edielson Gabriel, vejam o que é que podem aceder de conhecimento dele. Como eu comentei, tem uma perspectiva bem diferenciada em horizontes longínquos com 1,93 m, tá? Assim, é uma amplitude bem superior, tá? O Rodrigo Doze, muito boa noite. E para finalizar é isso, Dr. Edielson, muito obrigado pela participação, tá? E vai ser compartilhado nas redes sociais, vou compartilhar o link. Inscrevam-se no Uvas para aceder, tá, ao conteúdo. Muitas vezes tentam aceder e o facto de não seguirem há esse interregno porque não deixam aceder. Basta só seguir, tá? É gratuito, tá? Mas vão, com garantir, vão aceder a conteúdo bem diferenciado e de uma forma construtivo, tá? Qualquer dúvidas com a questão da vida monárquica das mais diversas casas, ordens de cavalaria ou a parte jurídica da parte da monarquia, tem aqui o Dr. Edielson Gabriel, Dom Edielson Gabriel, chanceler da Casa Moza, para vos esclarecer através das redes sociais diretas dele, tá? Se quiser esclarecer agora nos últimos minutos, Edielson, as suas redes sociais. Bom, eu estou presente em 3 das principais redes sociais. Não uso o X, tá? Nunca usei, na verdade, perfil desde o antigo tempo do Twitter, né? Não me adapto. Eu estou no Facebook, oficialmente no meu perfil pessoal como Edielson Gabriel e no perfil ginástico como Edielson Von Poitiers. Estou no Instagram, né? Você pode pesquisar Edielson ou Sar Edielson, que vai aparecer. Edielson com Y e sem N no final, tá? Que a galera costuma colocar um Nzinho. Então, deixando bem claro isso. E também estou no LinkedIn, para aqueles que quiserem me conhecer de maneira até mesmo profissional, tá? Edielson Gabriel também. Então, são as principais redes sociais. E aí... Entra em contato. Força, tem também os perfis oficiais da Casa de Poitiers, né? House of Poitiers ou Maison de Poitou. Pode procurar em qualquer um dos 6 idiomas, tanto português, inglês ou francês, você vai achar alguma coisa, tanto no Facebook, no Instagram. E é isso, né? Os principais meios para mim encontrar hoje. Entra em contato, os contactos são aí passados, entra em contato exatamente para ver também a questão de conhecimento profissional que o Dr. Edielson tem e que vos pode ajudar de alguma forma nessa caminhada. O currículo extenso, tá? É um homem do mundo, viajado, portanto, aparentemente sem fronteiras, tem asas praticamente, e aparentemente a distância não é de forma alguma meta ou muro que o impossibilite de chegar até vocês. Então, agora com as novas tecnologias, o acesso é bem fácil e bem rápido. É só agradecer então para os últimos que entraram. João Lucas Freire entrou, Vinícius Pessoa Júnior, Alisson Chagas e Círculo Visconde do Paraná. Muito obrigado por estarem a assistir. Repito, vão assistir na íntegra, acompanhem na íntegra a entrevista com o Dr. Edielson, do Edielson Gabriel. Tá? Muita cultura, muita oportunidade, vejam, busquem. É muita história, muita certificação histórica, tá? E lá está, a pessoa certa no local certo, com o conhecimento certo. Ou seja, ali não tem como falhar. Resta-me então despedir, tá? Agora estão a entrar, mas é assim, como eu comentei no início, muitas vezes há a questão do fuso horário, tá? Não estranho daqui a umas horas vir mais gente a assistir, como eu comentei, muitas vezes são 27 países, a maior parte é mais de meia dúzia de fuso horário, tá? Os da Europa de certeza que vão ver posteriormente,
e todos aqueles que nos acompanham, tanto a comunidade portuguesa e a brasileira, que nos acompanha na Europa e em todo o mundo, também, lá está, acompanhando através do Peru Channel, a América Latina também nos está a ver. Martins 93, muito boa noite. Doutor Elson, antes que haja um corte abrupto do Instagram, quero agradecer uma vez mais o seu espaço na agenda para nós o incomodarmos, para, de alguma forma, expor e compartilhar uma pequena parcela desse currículo, bem resumido, e do título do seu livro, Nobel é sobre lixo. Muito obrigado, tá? Irei compartilhar este link, compartilhe e lá está, sigam o Dr. Edielson Gabriel e o Luvas e Personalidades, quando estará este conteúdo disponível para vocês. Dr. Edielson, muito boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite a todos os espectadores. Boa noite.